Eu queria muito, assim, agradecer o Inácio pela disponibilidade. Espera aí que apareceu. Agradecer a disponibilidade do Inácio de estar junto com a gente aqui. Quando eu falo, né, de estar aqui, né, Inácio, como tu diz, né, se entende que é virtualmente, mas aqui no IEP Serra, como as outras colegas, considero o Inácio, assim, um parceiro. A gente já fez muitas atividades junto com o Inácio. Então, assim, é muito bom tê-lo de novo conosco. Assim, Inácio, eu queria muito te agradecer, né, a tua disponibilidade. Para quem não conhece, né, o Inácio, então, hoje vai falar com a gente, assim, no nosso encontro científico, sobre negacionismo, racismo, o fascínio fanático pelo não saber. O Inácio, né, pai e filho, é psicanalista, membro pleno do CEP de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Porto Alegre e autor do livro Racismo por uma Psicanálise Implicada. Um dos livros, né, Inácio, um dos últimos livros, né, porque tu já teve outros livros, né, e a gente também já te teve aqui com a gente, assim, falando sobre os teus outros livros, e quando a gente viu esse, a gente também pensou, ele não pode deixar de convidar o Inácio, né, para poder estar falando aqui para a gente. Mas como a gente conversou esse momento, eu sei que também tu vai fazer, né, assim, a gente vai poder conversar e daqui a pouco tá fazendo um paralelo, né, com o momento que a gente está vivendo, assim, né, em relação a esse tema. Então, agora eu passo a palavra para ti, né, mais uma vez te agradecendo, e depois a gente segue conversando. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero e vou fazer aí um agradecimento muito especial ao IEP. Como a Isadora já disse, assim, tem uma longa história com o IEP, né, de atividade, de jornada, de estudo, de produção, de amigos muito queridos, né? Então, uma das coisas que eu sempre digo que a psicanálise nos dá várias coisas, né? A psicanálise nos dá nosso trabalho, nossos estudos, mas ela nos propicia fazer grandes amigos. E eu sou muito feliz nesse sentido, porque criei amigos importantes, significativos, que apesar da distância desses último ano e meio aí, dramático que todos nós vivemos, é saber que a gente vai se reencontrar, enquanto isso não acontece no real ou no virtual, né? Do real da vida cotidiana, a gente tem esse espaço, né? Que eu acho que isso também, né, é uma das benesses que a gente tem quando a gente pode contar com essas várias plataformas que nos permite estar um pouco mais perto, né? E como a Isadora dizia, né, e eu tenho dito em vários espaços, estar, né, como se a gente estivesse com todas as diferenças em Bento, como se eu estivesse na semana passada na sede do IEP. Então, questão assim de a gente poder se aconchegar. Eu lembro que exatamente, eu acho, se eu não estou enganado, há um ano atrás, em torno disso, eu estive também por aqui, né? Nós fizemos uma atividade sobre transitoriedade, pandemia, permanências e impermanências. Está fazendo em torno de um ano, eu acredito. Em junho do ano passado, foi uma das primeiras atividades, né, que a gente começou a fazer, nós, como instituições psicanalíticas, sobre o mundo online, né? Então, eu tive essa oportunidade de estar aí com vocês e nós falamos alguma coisa sobre a pandemia, as forças da natureza, a permanência, impermanência, etc. Bom, mas chegar, assim, ao convite que a Isadora me fez, né, aí uns 2 meses atrás, né, para poder ir a Bento, então, a Serra Gaúcha, né, do IEP, para conversar sobre uma temática mais específica. Eu acho que ela tem alguns intercruzamentos com a questão da pandemia, mas é poder conversar sobre isso que, naturalmente ou historicamente, as instituições psicanalíticas não conversavam, né? Que é a temática do racismo, né? Essa questão do racismo, todos nós sabemos que as instituições brasileiras e internacionais, essa temática passava desapercebida, como se ela não fosse um problema que tocasse a todos nós. Então, a temática do racismo, ela sempre esteve silenciada, ela sempre esteve, no máximo, no rol das questões individuais do povo negro. E nunca tomada como essa, ou ainda o que a gente passa a saber com mais propriedade, a partir do Silvio Almeida, né, professor de direito, filósofo, pensador, e que ele vai trazer algo que não é um conceito dele, que é a questão do racismo estrutural. Quando ele traz a concepção do racismo estrutural, de novo, não novo, mas ele traz desde o seu lugar de um intelectual negro importante, significativo, ele consegue capitalizar
o que a história do movimento negro vem fazendo desde os anos 30, no mínimo. Se a gente quiser pegar um marco dos movimentos, né, denunciando esse processo, talvez anos 30, para ter um marco da Frente Negra Brasileira que se constitui em 1930. Então, o Silvio Almeida, quando ele traz a questão do racismo estrutural, ele cumpre um papel bastante importante. Qual o papel importante que ele vai cumprir? Porque ele vai tirar, né, de alguma forma, o racismo de uma questão individual, de uma questão de autoconceito, de autoimagem, uma questão paranoide, uma questão psicopatológica do negro, para trazê-lo como uma estrutura que constitui a sociedade brasileira e os mais países, Estados Unidos, com as suas histórias, com a questão do racismo, né? Então, quando ele traz o racismo estrutural, e ele cita 3 grandes componentes, e toda vez que a gente fala do racismo, nós temos obrigação de olhar esses 3 componentes, que são as questões econômicas, políticas e suas consequências das produções da subjetividade humana. Subjetividade humana, que é um dos grandes material de trabalho dos analistas, né? Mas as questões políticas e econômicas também nos tocam enquanto ser da cultura, com todas as suas interações. Então, o Silvio Almeida vai fazer com esse livro dele, que eu recomendo, é um livro dele importante e significativo, obviamente que não é um livro de um psicanalista, é um livro de um pensar algo que nós, psicanalistas, temos que nos beber dessas fontes para poder dar sentido psicanalítico a uma série de coisas que a grande maioria de nós desconhece. Eu tenho sempre que dizer que desconhece, e estou falando das questões do racismo, nas instituições psicanalíticas formadoras, quer de analistas, quer de psicoterapeutas de orientação analítica. Nesse universo psi das nossas instituições, temática, então, ela te diz, até um ano atrás, vamos dizer, como um ponto de corte. Você sabe que o grande ponto de corte, que a partir daí o universo psicanalítico dessas instituições, a universidade vem trabalhando essa temática de forma intensa e importante, talvez desde os anos 2000. A Cida Maria Bento é um marco sempre, ela é uma das primeiras pessoas que vai denunciar o que ela chama de pacto narcísico, isso lá em 2002. Para ter só um exemplo, que foi quando a academia começa, então, a se implicar de forma mais contundente nessa temática. Claro que eu cito os anos 2000 como um marco importante, porque aí entra em marcha um movimento que não parou de ser simples intelectuais. Se eu quiser citar para vocês, eu posso citar 45, a Virginia Bicudo. Sempre vou ter que falar nela. Por que sempre eu vou falar da Virginia? Por quê? Porque a Virginia é psicanalista, a Virginia é a primeira mulher negra a deitar num divã na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Quando a Adele Koch veio para fundar a Sociedade Espírita de São Paulo, nos anos 40, ali, 37, né? A Virginia foi a primeira mulher negra, então, a sua análise, e depois ser uma das primeiras psicanalistas fundadora da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Lá nos anos 37. Até nós estamos assim aí nos primeiros 40 anos do que a gente vai chamar a República, né? E a Virginia emerge nesse lugar importante e significativo. Antes dela, se a gente quiser citar alguma figura importante da história do mundo, que vai implicar na história do mundo psi, nós vamos citar sempre também Juliano Moreira, médico, psiquiatra, negro, baiano, e aí o Juliano Moreira ele vai emergir para o mundo psi em 1900, quando ele vem para São Paulo, né, e vai São Paulo, não, desculpa, Rio de Janeiro, onde ele vai uma série de reformas psiquiátricas e vai ser um dos pioneiros que vai juntar as ideias iniciais do pensamento freudiano com a psiquiatria, né? O Juliano Moreira é o primeiro sujeito que fala de Freud na América Latina, né? O Juliano não chega a fazer uma formação, ele morre nos anos 30, né, de tuberculose e tal, ele não chega, mas ele está implicado nas fundações da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, junto com São Paulo em 27, 28, ali. Bom, eu estou citando essas figuras e esses marcos históricos por aquilo que todos nós, quando nos aproximamos dessa temática, sabemos. Todo o legado, principalmente intelectual, do povo negro, sofreu um grande apagamento nessa história aí, vamos dizer, pós-república. Pós-abolição, e lembrem, quando a gente fala pós-abolição, a gente tem que lembrar de duas frases, pós-abolição e abolição sem reparação.
Esse é um marco histórico, isso eu chamo uma grande mancha branca na história desse país chamado Brasil. Quando, em 1888, a Lei Áurea é assinada, vocês sabem que a Lei Áurea ela contém uma frase: a partir dessa data estão livres todos os negros escravos. Ponto. E acabou a lei. Então, o que significa isso? Toda essa população negra vai ficar à margem de todo o acesso ao conhecimento e à terra. Quando nós voltarmos ao início do século XX, ter terra, conhecimento e terra até hoje têm seus valores, né? Mas se voltarmos num tempo onde toda a produção é uma produção agrícola, pecuária, ter terra é em nome de terras, né? E que vamos ter toda a imigração italiana e alemã. Né? Toda essa imigração italiana e alemã que veio para o Brasil, ela veio em nome de terras e veio de um lugar para plantar, para produzir, e etc. E vocês sabem que nesse interim, o que acontece com toda a população negra? A população negra não vai ter acesso a isso, não vai ter acesso e vai ser proibida de ter acesso a isso. Tem leis importantes que proíbem a população negra, mesmo liberta, de ter acesso à terra. Né? Então, isso é importante, isso é significativo, porque o que acontece com a República? Né? Uma República que é extremamente racista. Então, o racismo que vai se instalar pós-escravatura, porque a temática do racismo, que é mais ampla do que a gente vai poder abordar hoje, nós temos o racismo pré-abolição, nós temos o racismo da abolição e o racismo pós-abolição da escravatura. O racismo da escravidão, o pré-escravidão, amplamente nós podemos dizer que o homem branco europeu que inventa o racismo e essa hierarquização de raças, ele não tem muito problema, porque ele trata o negro como um objeto, como máquina de trabalho, como carga de trabalho. Como ele trata o cavalo, como ele trata o boi, o negro é exatamente igual. Então, não tem problema, esse negro escravizado é colocado nesse lugar, vai produzir e vai trabalhar durante quase 400 anos, 388. Então, 400 anos de trabalho escravo, que minimamente aprendemos aí nas nossas escolas de ensino médio e ensino fundamental. Então, isso vai durar durante 400 anos. Quando há abolição, tem um grande problema, porque toda a questão hierárquica da cultura brasileira ela está posta. Tem os cidadãos e tem os escravos. Quem é cidadão, todo mundo sabe quem são os cidadãos, os portugueses, os europeus que vieram migrando desde 1870, etc., e os negros que são escravos, negros e negras que são escravos. Com a abolição, passa a ter um problema. Nós temos que manter a hierarquia de classes. Como é que a gente vai manter a hierarquia de classes? Se agora todos são cidadãos, entre aspas. Sendo todos cidadãos, o que o sistema da República vai fazer? A República vai estabelecer o quê? Que cidadãos são homens, primeiro, brancos, depois as mulheres brancas, e os demais não são cidadãos, ou são cidadãos de segunda linha. Sendo de segunda linha, vão ter que viver na periferia dos grandes centros, vão ter que viver à margem dos grandes centros, não vão ter acesso a todos os bens de produção que a cultura vai produzir. E aí começa toda essa produção desse racismo estrutural, questões econômicas, políticas e produção de subjetividades. Se mulheres e homens negros são desqualificados, nós vamos desqualificá-los como um todo. Nós vamos desqualificá-los intelectualmente, porque vão dizer que ele tem um jeito mais primitivo de pensar, nós vamos desclassificá-los esteticamente. A estética do belo é a estética do belo branco europeu. A estética do negro é uma estética que vai ser dita que é um jeito demoníaco de ser. A estética do negro, a estética que o Freud, de alguma forma, vai trabalhar no estranho. Uma estética do repúdio, uma estética do não atrativo. Então, homens e mulheres negras vão ficar num lugar subjugados, num lugar que você sabe das várias brincadeiras que se fez por muito tempo de injúrias raciais, comparando os negros com macacos, etc. Então, isso vai perpassar todo um sistema estrutural. Se vocês pegarem qualquer agrupamento, a lógica vai ser sempre a mesma. Né? Depois eu posso dar uma lista de podcasts geniais, fantásticos, que retomam toda a história por vários vértices. Essa semana eu ouvi um podcast que chama Histórias Pretas, e o podcast falava em 5 capítulos, de 30 minutos cada um, e ele pegou para trabalhar a questão do futebol, do racismo no futebol. Eu, particularmente, não sou chegado a futebol, e pensei, não vou ouvir isso, não estou com saco, mas tá bem, mas lá pelas tantas eu resolvi clicar e fui ver racismo no futebol. Evidentemente, o sujeito vai trabalhar a questão do racismo no futebol
como mais um agrupamento social e como é que os agrupamentos sociais se organizam. Como é que essa hierarquização de raça? Lembra, racismo é hierarquização de raças, né? O branco aqui e o negro aqui, né? Numa questão vertical na base dessa pirâmide, né? Ele vai, então, nesse podcast, tem várias questões, mas questões importantes para nós podermos entender como é que o negro fica abesilado. Por exemplo, eu conheço muito pouco futebol, eu fiquei impressionado que a primeira vez que teve um jogador negro no Grêmio foi em 1952. 52 está aqui. Se eu espichar minha mão, eu chego a 52. Até 1952, não era permitido, tanto que quando foi que o Grêmio decidiu que o Tesourinho ia fazer parte do time, e casualmente num jogo em Caxias, na Serra Gaúcha, isso foi um estrondoso na imprensa da sua época. Né? O primeiro negro a entrar num time, boa parte da torcida do Grêmio revoltada contra o presidente, como assim que o negro ia participar? Então, isso em 1952, evidentemente, o Inter um pouco mais leve, mas não pense que o Inter um pouco mais leve significa um Inter democrático e antirracista. Não, o Inter com todo o seu racismo, porém mais mitigado, mais politicamente correto e mais preocupado, porque ele descobriu que essa população negra tinha lá os seus talentos e eles queriam aproveitar esse talento para o futebol. Mas eu estou lembrando a questão do futebol para ter uma ideia desse jogo que reproduz exatamente como a cultura se dá, como é que o processo de organização da cultura se dá. Então, podemos pegar uma agremiação, podemos pegar um clube clássico, podemos pegar um clube de futebol, ou podemos pegar as nossas instituições. E todo mundo que tem me ouvido falar, eu tenho trabalhado exaustivamente, porque eu não quero falar do racismo do Grêmio, ou do Inter, ou o racismo do Clube Leopoldina Juvenil. Eu quero falar do racismo das nossas instituições, porque esse nos toca. Esse nós temos uma responsabilidade direta de trabalhar por transformação. O racismo das instituições psicanalíticas, de modo geral, ele é tão intenso como o racismo de qualquer uma das instituições. Né? E nós sempre falamos que o grande cartão de apresentação do racismo é a ausência quase absoluta de negros e negras nas instituições psicanalíticas. Vocês devem saber que no Rio Grande do Sul eu devo ser, com raras exceções, o único negro psicanalítico. Tenho eu como negro, tem uma colega no CEP, que é negra, tem meu filho, que é um negro de pele clara, já que a minha esposa é branca, então temos um casamento interracial. Né? Evidentemente, eu estou falando de negros e negras das instituições psicanalíticas, na universidade, nos outros espaços, etc. Então, num estado como o Rio Grande do Sul, nós temos 3. Né? Estou sendo reducionista, talvez tenha algum outro. Então, isso já é uma prova importante e contundente. Mas por que não tem? Lembre, racismo é uma questão política, econômica e subjetiva. Se é uma questão política, a política da psicanálise também foi uma política excludente. Lembra, a psicanálise saiu na Europa. Eu disse que quem inventou o racismo foi o europeu, o homem branco europeu. Inventou como? Ele inventa porque ele parte que ele é o padrão universal. Todo mundo que não é branco europeu está numa segunda linha, seja os asiáticos, evidentemente os africanos vão receber essa carga importante e significativa, se tornando escravo. Lembrem que a escravidão do povo negro ela é diferente de qualquer escravidão até então vivida na história da humanidade. As escravidões que existiam antes da escravidão que a África, como um continente, foi submetida, era uma escravidão de poder. De poder, o conquistador que lutava, ganhava a guerra, e aquele virava escravo como algo. A primeira vez como? Porque ser negro significava ser um sujeito que não é sujeito. Todos os outros povos eram considerados como sujeitos. Eu vou escravizar porque eu sou mais forte. Com o negro, não. E essa é a invenção que o europeu inventa, porque o branco é universal. O branco é o padrão de normalidade. O branco é que detém esse lugar. Ao chegar na África, ele vai encontrar esse outro, e aí vem toda a gênese do sistema capitalista. Porque eu vou conseguir escravizar esse sujeito de uma forma única que eu não consigo fazer com outros povos, porque os outros povos eu coloco em outro lugar. E o negro africano vai feito esse jogo. Né? O próprio pensamento freudiano, e você sabe que eu tenho toda uma intimidade com o pensamento freudiano, trabalho com isso, estudo isso, tive várias vezes
né, no IEP falando sobre Freud, com meus grupos, etc., mas o pensamento Freud também carrega a marca. Lembre que o Freud diz, ninguém nega as suas origens. Ou seja, as nossas origens não trabalhadas, elas vão ser atuadas, elas vão ser revividas, né? A questão do racismo que nos constitui a todos nós, negros e brancos, e temos que trabalhar para reinventá-lo, reestruturá-lo, o pensamento freudiano também. Quando Freud escreve Totem e Tabu, que é um texto clássico, ele fala dos primitivos. Quando ele fala dos povos primitivos, ele fala desde o olhar do europeu. Não, o africano não é primitivo. O africano, ele é uma outra cultura que funciona com outras regras. Os índios da América Latina, ou os índios da América Central, eles não são primitivos. Quando eu digo que alguém é primitivo, eu me tomo como padrão. Então, eu, evoluído, eu, o ser acima, aquele outro povo que tem uma outra cultura, eu digo, ele é regressivo ou ele é primitivo. Isso é juízo de valor e isso é me tomar como padrão. E não, uma coisa é dizer, as culturas são diferentes. A cultura asiática tem suas particularidades, a cultura dos aborígenes, como Freud diz da Austrália, mas ser primitivo significa que o meu jeito de fazer é melhor. Lembra que os gregos diziam, né? Quem não era grego era bárbaro. Ou seja, era um ser inferior. O europeu, quando atingiu amplamente esse poder, quem não é europeu não é sujeito. Ou é um sujeito ou de segunda linha, que seriam os não brancos, e os negros nem sujeito eram, né? E só vão ser sujeito depois, no caso do Brasil, depois da abolição, como eu dizia para vocês, esse sujeito a qual eu tenho que manter assujeitado ao meu poder, né? Aí vocês vão ver toda uma lógica colonial, toda uma lógica dominante, e vocês vão entender, por exemplo, por que os presídios brasileiros têm ou até americanos, temos uma supremacia de população negra. Se eu sou liberto e eu não tenho trabalho, o que vai acontecer com quem não tem como trabalhar? A resposta, eu acho que é evidente. Se eu não tenho como trabalhar, e o que aconteceu com os homens negros em especial? As mulheres negras foram absorvidas como? Todos vocês sabem a resposta. Eu sempre digo, não tem ninguém da minha geração, com raríssimas exceções, que as tias, mães, avós não foram empregadas domésticas. Não tem ninguém, provavelmente, da minha geração. Esse é o regime colonial que deu a essas mulheres, como forma de sobrevivência, seguirem escravas nas casas, na Casa Grande, de alguma forma, reeditando o racismo de uma outra forma. E aí que onde hoje a gente encontra ainda, dessa população mais vulnerável, as mulheres como tendo que dar conta de várias coisas, mas essa história tem uma gênese, e uma gênese que toca a todos nós. Eu sempre tenho dito, nós somos herdeiros de toda essa história. Nós não somos herdeiros todo o assassinato do pai da horda, como Freud diz lá em Totem e Tabu. Nós somos herdeiros disso, e todos nós, colonizados e colonizadores, somos herdeiros dessa história, né? Todos os pensadores que têm trabalhado essas questões têm tentado implicar, né, toda a questão, qual é a responsabilidade do povo negro pelo racismo. Lembre, o racismo é uma psicopatologia do branco. E nós, psicanalistas, sempre tratamos do inverso, como se o racismo fosse uma psicopatologia do negro. Se existe uma psicopatologia, essa psicopatologia é do branco que, num delírio, decidiu que aquele sujeito não era sujeito e que iria ficar, de alguma forma, subalterno a ele. Essa subalternidade se manteve em lugares extremamente estratégicos. Todos nós concordaríamos que o lugar de maior poder é o lugar onde se detém o conhecimento. Até 2011, quem é que predominava nas universidades federais ou estaduais desse país? A população branca, que é a população que tem maior poder econômico e que, na hora de fazer o vestibular, quem é que iria passar? Essa pergunta é óbvia a resposta. Quem é que vai passar? Quem é que teria, até hoje, quem é que tem mais chance de passar numa universidade federal? Quem é que tem mais chance? Quem tem todo um legado histórico, econômico, cultural e de formação que vai ter acesso às vagas das universidades federais e estaduais, que eu digo que são públicas. Esse cenário só muda de 2010, quando tem a questão das cotas, que muitos colegas ainda acham polêmicas,
como se as cotas não fossem uma tentativa mínima necessária para poder mudar o cenário. Porque a gente está trabalhando com a ideia que conhecimento é poder, poder de transformação, que é quando as universidades se abrem para que essa população negra comece a entrar com maior proeminência. Hoje, as universidades públicas e federais, elas devem ter meio a meio entre população negra e população branca, né? Mas vocês não se surpreendam que alguns colegas brancos, e eu estou do meio médico, muitos colegas brancos, eles ainda reclamam que a sua filha não vai passar na medicina na URGS porque o negro vai entrar. Isso é uma frase que nós temos que ouvir e a gente não pode calar, né? Do que está sendo dito nessa frase, né? Estão me tirando algo. Lembrem que todos os autores falam que toda a questão da branquitude é toda uma questão do poder, dos privilégios que o povo branco não quer abrir mão. Só que essa transformação antirracista implica em abrir mão de privilégios. Privilégios que foram recebidos pelo povo branco historicamente e que ao povo negro foi... Voltando às instituições psicanalíticas, nós seguimos na mesma batida. As formações analíticas estão vetadas para a população negra, com raras exceções. Vocês aí, Inácio, tu é um negro que fez formação analítica. Eu tenho aí 30 anos de psicanálise. Lembrem, o Brasil é um país repleto de negros únicos. E negros únicos, vocês sabem, e eu estou trabalhando essa temática há muito pouco tempo, tenho dito, eu tenho me trabalhado essa temática de 2018 para cá, então aí são 3 para 4 anos, né? Eu estava envolvido com uma série de coisas, mas tinha que estar em um outro espaço para poder trazer essa temática com vocês e nos vários espaços que tenho trabalhado durante, no mínimo, esse 1 ano e meio sobre essas questões, né? Porque o negro único, se ele não puder sair desse lugar e ir para um lugar de denúncia e trabalhar pelas transformações, ele corrobora o racismo. Porque toda instituição vai dizer, não existe racismo porque o Inácio está lá sendo um psicanalista, analista de data, tem livros publicados. Não, a exceção não é a regra. Eu sou exceção. Por que exceção? Por quê? Porque eu sou o 10º filho de uma família que tive o privilégio dos meus irmãos pagarem meus estudos. Isso é exceção, né? A regra não é essa. A regra só muda quando se cria condições universais e não locais, né? Tanto que, nesse sentido, eu tenho trabalhado, a sociedade brasileira da qual faço parte, nós estamos no trabalho de acessibilidade de negros e negras, já avançamos bastante. Acredito que, a partir do próximo ano, nós vamos ter viabilizado a entrada, talvez, de 2 ou 3 da população negra para fazer formação analítica, né, com bolsa formação, etc. Ou seja, são trabalhos que requerem reflexão e ação. Essa reflexão e essa ação, evidentemente, implica a todos nós, né? Quando a Isadora me convida para vir conversar com vocês, eu volto a dizer, a minha presença em todos esses espaços é um ato político, e um ato político psicanalítico. A psicanálise e a política, como tudo, sempre andam juntas. Não confundam política psicanalítica com política partidária. Nós temos que nos comprometer. Eu não posso usar o conceito de neutralidade para omissão. E a psicanálise foi omissa durante... A psicanálise brasileira tem 83, 84 anos. Nós temos aí 80 anos de omissão, que está sendo rompida gradativamente, principalmente, todo mundo sabe, quem está ligado com isso, a partir do episódio de George Floyd, em maio do ano passado. Isso foi um marco divisório nas instituições. É divisório porque, a partir daí, eu diria que o Brasil todo tem trabalhado muito. Eu tenho viajado muito no mundo virtual, né, em vários locais, com vários colegas, podendo trabalhar. Por isso que o convite da Isadora, eu não tinha como dizer não, né? Porque é imprescindível que se converse sobre isso, é imprescindível. Eu tive só 2 vezes na Serra Gaúcha. Eu sou caxiense e tenho vários vínculos com a Serra Gaúcha falando nesse tema. Eu tive o ano passado no NUPS, que é um núcleo também de estudos, né, de Caxias, e agora eu estou aqui com vocês. Então, a segunda vez que eu vi a Serra Gaúcha, evidentemente, toda ela predominantemente de uma população italiana e alemã, mas tem uma vasta população negra também, não é a maioria. Então, esse trabalho de pensar a clínica, que é uma outra discussão importante. Se nós, analistas brancos e negros, não trabalharmos o racismo que nos habita,
nós não temos como trabalhar com essa população. Nós temos que nos haver com o racismo e não se trata de juízo de valor nem moral. Não é acusar o outro de racista. O racismo nos habita a todos nós. O meu racismo enquanto negro, enquanto história, enquanto negro, eu sou o protótipo do negro assimilado. Todos vocês que me conhecem uma longa data, vocês sabem que durante muito tempo vocês sabiam que eu era negro pela cor da minha pele, pelo meu nariz, pelo meu cabelo. Mas vocês nunca puderam me olhar como negro genuinamente, porque eu também não podia. Esse trabalho de me haver como negro, a minha negritude, é um trabalho muito recente, né? Que eu posso falar sobre isso, que posso ocupar esse lugar, mas também pensem que eu precisei fazer todo esse percurso para conquistar um lugar de fala. A Djamila tem um livro dela, Lugar de Fala, né? Para que o mundo psicanalítico me ouvisse, eu teria que ter essa trajetória prévia. Eu não sei se fosse o inverso, eu seria escutado. E eu não posso reclamar que, desde que comecei a falar sobre essas questões, desde que eu estive na África em 2018 e venho falando sobre isso, eu tenho sido ouvido. Em muitos lugares, repercutindo em transformações, não só em reflexões, mas ações. Lembre que a gente precisa também agir. E nos últimos tempos, sim, mas acredito que estou mais ouvido porque eu tenho essa longa história com a psicanálise, essa longa história com as instituições, que permite que a minha fala seja escutada quando se fala sobre isso de uma forma mais efetiva. Mas eu queria falar só aí por 20 minutos, já estou aí quase, acho, eu quero ouvir vocês, eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber como é que isso vai mobilizando vocês, que perspectiva a gente possa ter de transformação das nossas instituições, se a gente acredita na possibilidade que as nossas instituições possam receber essa população. Não só criar meios econômicos, políticos, mas que também a gente possa estar preparado para receber essa população de uma forma realmente efetiva e comprometida com trabalhar essas questões racistas, para que não seja só uma questão de aliviar a consciência. Então, a gente libera para as pessoas entrar, mas eu não me comprometo com esse processo. Porque quando a população negra entrar nas instituições, isso vai dar muito trabalho a todos nós, porque vai ser revelado aquilo que foi silenciado transgeracionalmente. Nós somos herdeiros de uma história de silêncio sobre essa questão, né? Nós somos herdeiros da famosa democracia racial, que de democrático não tem nada. Essa herança toda está dentro de nós e nós temos o privilégio de fazer a diferença. Mas, por enquanto, é isso. Eu queria poder muito conversar com vocês. Obrigada, Inácio. Eu fiquei pensando, a Tete já se inscreveu para falar, mas agora quando tu falas, né, tu falou, acho, várias vezes essa questão do silenciado, né, que foi silenciado. E tu falou do estranho, né, o silenciado seria esse negacionismo ou não, que tu falas, né, que tu, como tu intitulasse, assim, seria desta ordem? Sim, Isadora, sim, acho que a Isadora me reconectou com o tema, né? Porque eu viajo tanto. O negacionismo, evidentemente, é uma palavra que está em voga nesse último ano, de forma intensa, mas o negacionismo é muito mais antigo do que isso, né? Mas ele virou uma palavra quase coloquial, porque justamente a pandemia e o modo como o mundo, né, e o nosso país de forma lida com essa questão, o negacionismo. Nós podemos ter negacionismos históricos, negacionismos científicos. O que seria o negacionismo? Nem chega a ser uma palavra psicanalítica estrito sensu, né? O negacionismo seria negar, né, o fato diante do quê? De uma verdade que o sujeito considera desfavorável a ele. Então, o negacionismo é um insuportável. O negacionismo, poderíamos dizer, em lugares, desde uma leitura psicanalítica, é tudo aquilo que a gente faz diante da realidade da castração, né? A pandemia anunciou de forma contundente o inevitável da castração. É óbvio que ela evitou. Quando eu vim conversar com vocês em julho do ano passado, falamos sobre transitoriedade. Nunca transitoriedade tanto na ordem do dia, na história da psicanálise brasileira e mundial, desde que a pandemia se instalou. Diante dessa realidade desconfortável, o que o nosso psiquismo faz? Algum mecanismo de negação, em graus variáveis. Claro que o negacionista clássico, ele faz um tal grau de cisão, né? Porque em Freud nós temos 3 grandes tipos de cisão que têm a ver com as possibilidades da negação e do negacionismo. Nós temos a negação do recalque,
eu digo não ao desejo e trabalho para transformá-lo, que é justamente o que faz com que a gente avance, né? A negação do recalque está envolvido com aquilo que o Freud chama o pensamento científico. Ou seja, assim, o sujeito poder se confrontar com os limites do tempo, do espaço e dos fatos, e o que eu faço com isso? O pensamento científico nos aguça o pensamento de buscar soluções, formas, né? Se a gente pensar na pandemia, o que a gente faz? A gente faz confinamento, usa luva, usa com gel, restringe, atende online, etc. Ou seja, vai se trabalhando, enquanto os cientistas vão trabalhando com vacinas, etc., e nós vamos lidando como pode, nos reinventando nesse cenário. Mas é reconhecer a lei. Recalque implica em reconhecer a lei e reconhecer, então, que isso me implica em renúncias e elaborar questões, né? Mas isso é uma forma de negação, né? Porque eu nego algo e tento achar uma saída conciliatória, né? A outra grande questão que nós vamos deslizando para questões psicológicas, que é a negação da desmentida, da renegação, ou nas palavras freudianas, da Verleumdung, né? Aquela máxima, eu sei, mas mesmo assim. Essa história todo mundo conhece. Eu sei que o vírus é letal, mas mesmo assim não vai dar nada. E a realidade que conta é que não dá nada, é que eu faço agrupamento, que eu não uso máscara, que eu resolvo fazer uma festa porque é só uma festa com os meus amigos. Isso é o exemplo mais cabal dessas duas realidades paralelas que nunca se encontram. Porque esse sujeito não é psicótico. Ele não está dizendo que o vírus não existe. Ele diz, o vírus existe, mas mesmo assim eu tenho as minhas próprias regras e minhas próprias leis. A mais regressiva de todas elas é a Verwerfung freudiana, que são de forclusão, que é uma cisão mais radical, né? E uma expulsão do psiquismo de tudo aquilo que denuncia, né, a falta, a transitoriedade, tudo aquilo que denuncia a virulência do nosso vírus. Não vou citar nomes, vocês podem pensar alguém que use um mecanismo da forclusão ou da Verwerfung, que expulsa do psiquismo a realidade do fato, que a ciência, na sua ampla maioria, nos diz da gravidade, e esse sujeito diz, não é nada disso, eu é que sei. Né? Então, essas são as várias... Isso é o auge das questões negacionistas. Né? Os fatos não são relevantes, os fatos, pensado, estudado, né? Eu parto do pressuposto que o infectologista deve saber mais disso do que eu. Os infectologistas que estão ligados ao mundo acadêmico. O mundo acadêmico é a referência que nós temos. Tem problema no mundo acadêmico? Óbvio que tem. Tem erros? Óbvio que tem. Mas nós estamos da academia amplamente falando, de norte a sul desse país, de leste a oeste. Os grandes centros acadêmicos nos referendam isso. Quando o sujeito diz, não é nada disso, eu tenho um outro caminho, e o meu caminho eu vou elegê-lo, baseado em alguns dados que não se sustentam, esse é o auge do negacionismo. Quando eu trouxe o negacionismo para a questão do racismo, porque o negacionismo do racismo ele é histórico. Né? O que eu estou falando o tempo todo? O grande exemplo de racismo e negacionismo surge justamente no racismo estrutural pós-abolição da escravatura, quando se resolveu a ideia que somos um país miscigenizado, um país democrático, e vocês sabem que a grande divergência que os grandes estudiosos do movimento negro têm com o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, quando escreve Casa Grande e Senzala, que é um clássico importante e significativo, ele causa uma situação que ele vai corroborar essa ideia de um país sem problema com as suas questões raciais. Ele é o pai do negacionismo dessas questões raciais, se vocês quiserem, né? Porque ele vai colocar um cenário como se a nossa forma de miscigenação fosse diferente da forma que os americanos fizeram. A diferença é que os americanos, o racismo é dito, ele é explícito. Se ele é explícito, nós temos em psicanálise, o que é dito tem trabalho, por mais dramático que seja. O não dito é enlouquecedor. Tão enlouquecedor que a psicanálise tem essa dívida com o povo negro. A psicanálise também não escutou isso. E a psicanálise, ao não escutar essa dramaticidade cultural, ela trouxe para o negro que ele tinha que dar conta daquilo. Se ele não gostava do nariz dele, era um problema dele. Mas quem é que inventou que o meu nariz é problema? E por que será que o nariz da Isadora deve ser mais bonito do que o meu? Por si só. Porque tem um padrão estético europeu que determina isso historicamente. Mas isso sempre foi negado, porque o padrão estava posto. Então, o negacionismo do racismo aparece de várias formas nesse silenciamento. Não existe racismo.
né? Vocês devem ter ouvido há pouco tempo que o nosso vice-presidente, numa rede de cadeia, então é público, ele disse que o Brasil não existe racismo. Né? Então, isso é o auge das questões negacionistas de um sujeito que supostamente tem uma formação cultural, no mínimo, mediana. Isso é de um absurdo. Agora, se ele disser que é diferente do americano, claro que é diferente. Mas isso não faz menos dramático e menos enlouquecedor. Todos nós, analistas, sabemos assim, nada mais enlouquecedor do que o ataque à percepção do sujeito. O sujeito perceber o fato e não ser referendado isso. Ter dito, isso é um problema teu, tu está enxergando coisas onde não existem. Então, esta negacionismo do racismo, ela é histórica, né? Inclusive o negacionismo de todos os movimentos negros que ocorreram nesse tempo todo, quanto essa população vem trabalhando desde Zumbi, né? A história que nos contam é que os escravos africanos eram submissos. Se a gente for rever a história, vamos encontrar vários levantes, várias tentativas, né, de sair desse lugar. Né? Por exemplo, quantos de nós sabem a história dos lanceiros negros? Todos nós conhecemos a Guerra dos Farrapos. Agora, nós sabemos que todos os negros que lutaram na Guerra dos Farrapos foram assassinados no acordo que o Davi Canabarro fez com o Duque de Caxias? Isso, isso é negacionismo. Foram assassinados todos porque foram recolhidas as armas deles e eles foram mortos pela força imperial. Os brancos foram todos preservados. Então, isso é um dos exemplos do negacionismo e da barbárie. E essa barbárie é atribuído. Quem é o violento no imaginário de cada uma de vocês, ou de vocês? Quem é o violento? O homem negro. Vocês não têm escolha. Se vocês passarem na rua à noite, tiver um homem negro de um lado e um homem branco do lado, vocês vão optar passar pelo lado do homem branco. Porque no imaginário de todos nós, inclusive meu, está posto isto. E está posto por quem? Então, isso está posto, e sair desse lugar vai exigir um esforço. Né? Esse esforço de nós termos que nos reavaliar em cada um desses segmentos, e isso isso foi construído. Isso vai sendo engendrado na história de todos nós. Né? E o que faz com que a gente entre numa espécie de compulsão à repetição. Tanto que é impressionante, nós temos que ficar horrorizados, né? Que só agora nós estamos falando sobre isso. Que bolha é essa que as instituições psicanalíticas ficaram? Eu não estou me tirando fora, eu faço parte dessa história. Que a gente só está falando disso nos últimos 2, 3 anos, eu vou ser mais elástico. Eu vou botar lá 2018, porque nós tivemos esse congresso Rota da Escravidão lá em Cabo Verde, e que foi um movimento de psicanalistas importantes que era trabalhar essa temática. Mas que bolha é essa que nós estávamos, que isso tudo... Como é que a gente escutou isso na nossa clínica? Nós não escutamos. Aquilo que eu pergunto para vocês, quantos de vocês trabalharam nas suas análises o seu racismo? Quantos de vocês se perguntaram, tipo assim, antes de mais nada, eu sou psicanalista porque eu sou branco? Hoje é assim, é pré-requisito ser branco para ser analista. Se tu for branco, tu pode vir a ser. Se tu não for, nem passa. Vocês acham que algum psicólogo negro que se forme hoje, ele consegue pensar ou imaginar fazer algum tipo das formações analíticas que nós estamos habituados no nosso meio? Claro que tem exceções, não falo de regras, mas até então isso é da ordem do impensável. E para nós, esse é outro negacionismo. Era natural. Como que o IEP de Porto Alegre, vamos dizer, não tem, que a gente saiba, pelo menos, né, não tem nenhum sujeito negro. A minha sociedade só tem eu, a psicanalítica não tem ninguém, Pelotas não tem ninguém, né? Todas, não é, eu peguei o IEP porque estão na casa de vocês e vão falar de nós, né? Não é privilégio, assim, é vocês e todas, não, né? O CEP Caxias não tem nenhum negro que eu saiba também, que é uma instituição que eu tenho vínculos. E isso nunca ser alvo de inquietação. O estranho, assim, como eu não me inquieto com isso? Porque isso faz parte do racismo estrutural. Eu sempre conto uma história, eu vou me alongar. Quando eu cheguei no CEP para fazer minha primeira formação, eu cheguei no CEP em 91. Eu sou de Caxias, eu vivi em Caxias até os 18 anos. Né? Aos 18 anos, 19, fui para a faculdade
E quando eu cheguei no CEP, o CEP naquela época, 91, 92, recebia uma grande população de Caxias para fazer formação, né? Tinha 2, 3 por ano do pessoal de Caxias para fazer formação no CEP, né? Eu cheguei lá em 92 e tal. Uma das primeiras colegas, hoje muito minha amiga, muito querida, e que somos da mesma geração de idade, ela me perguntou, mas como é que eu nunca te conheci, Inácio, em Caxias? Né? Claro, uma pergunta relevante, claro, somos da mesma idade, Caxias não é tão grande assim, etc. Por uma questão óbvia, né? Nós vivíamos em realidades diferentes, né? Enquanto essa colega vivia na área central da cidade, nos ditos bairros nobres, eu vivia num bairro de classe média baixa. Esses mundos não se encontram. Hoje talvez se encontrem um pouco mais, mas esses mundos não se encontram. E é natural que não tenha negros na área nobre de Caxias, como é natural que não tenha negro no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E ninguém estranha. Estranha quando encontra. Se vocês falarem com nós negros, todos nós, quando entramos no restaurante, de classe média alta, no meu caso hoje, raramente eu vou encontrar um negro. Agora, vocês vão estranhar se vocês me encontrarem. E não é porque vocês sejam racistas naturalmente, porque está fora do contexto. Não está no cenário que a gente espera encontrar, né? Se a partir de agora cada um de nós puder estranhar um pouco isso, é um avanço, né? Porque aí talvez a gente se pergunte o que acontece que tem a ver conosco também, não só com o Estado constituído. Mas eu sei que tem mais gente que quer conversar e eu me empolgo. Obrigada, Inácio. Eu vou passar a palavra para a Tete, que pediu para falar, depois a Grace também tinha levantado a mão, e tem a Cecília, que também gostaria de falar, né? Então, nessa ordem, Tete, pode... Vou falar rapidinho para poder deixar espaço para outras pessoas mais falarem. Eu queria te agradecer, né, Inácio, porque eu acho que esse assunto aí mexe um monte com a gente. Eu já vi algumas vezes, não só tu falando, mas agora tenho ouvido mais, até pelos eventos que as sociedades psicanalíticas estão propondo para a gente. E eu tenho aprendido muito, né? Eu acho que é muito relevante, muito relevante. Isso, assim, da gente não se dar conta do racismo estrutural que a gente habita, né? Que habita na gente, né? É fundamental, assim. Bom, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque eu me lembro de ter te ouvido falar um pouco mais sobre essa experiência que tu teve em Cabo Verde, né? Se tu pudesse nos falar um pouquinho, assim. Inácio, eu só vou deixar as colegas falarem, se for possível, depois daí eu passo para ti, pode ser? Aí, fica melhor. Isso, daí a Grace, tem a Cecília, a Adri e a Karina, já aumentou agora a fila, tá? Mas Grace, vai lá. Deixa eu ativar aqui. Eu vou falar rapidinho, eu tenho que sair, que eu tenho um nenê pequenininho, até eu tô no carro, por isso que tá escuro aqui. Eu fiquei aqui fora para ver o debate e depois entrar em casa. Vocês me escutam, tá bem? Sim? Sim. Eu queria parabenizar o IEP e ao Inácio pelo tema. Hoje de meio-dia eu estive vendo também a palestra de Porto Alegre, né, outro dia, e acho que essa é uma iniciativa imprescindível, né, da psicanálise, debater. Eu fiz o mestrado em psicologia social e tinha muitas críticas à psicanálise por não se atentar aos temas de psicologia social, do racismo, da questão das mulheres e da própria questão da classe social, que é um dos outros marcadores. Então, acho que já está mais do que na hora da gente estar abordando essa temática. Parabéns mesmo e um prazer, sempre uma satisfação ver o Inácio. Fiquei muito contente também de conhecer teu filho e ver o debate que vocês promoveram anteriormente. Parabéns mesmo, gente. Saudades de vocês. Está sem microfone, Isadora. Obrigada, Grace. A Cecília, que tinha se inscrito também. Sim. Bom, nem preciso dizer como é bom escutar o Paim e revê-lo e um prazer assim poder ter esse evento aberto aí para que eu pudesse escutar um pouco. E eu fiquei pensando na questão da clínica
e fiquei me perguntando que é claro que a gente não está ali enquanto analista no lugar de saber sobre o outro, mas como enquanto, né, branco analista de alguém negro, né, poder estar ali sem ferir o outro, porque historicamente, né, tenho uma cor que fere, uma história de muito sofrimento, como está ali nesse lugar enquanto analista, sem ocupar esse movimento racista, tentando desconstruir isso, e como se colocar com essa figura de confiança, né? Então, não repetir esse trauma, sabe? Enquanto analista branco podendo atender alguém negro, né? Eu fiquei me perguntando isso, sabe, Pai? Quem sabe você pode dar uma luz para a gente. Obrigada, gente. Tá sem microfone, Isadora. Deu? Deu. Agora eu acho que passo para a Adri, depois para a Karina, e aí volta para ti, pode ser? Porque acho que aqui, a princípio, Pode. ninguém não tem mais inscritos. Então, fazemos assim. Bom, Inácio, queria te parabenizar, né? É sempre bom te escutar. Acho que estava com saudades, não pude te assistir semana passada, mas já que está gravado, vou ouvir também. E fiquei pensando quanto esse assunto vai incomodando, né? E eu acho que se tu queria inquietar, eu me estou muito inquieta, porque eu acho que incomoda a gente se dar conta da herança que tu diz que a gente carrega e que a gente acha que não carrega, né? Do que a gente pode fazer com tudo isso. Quando tu falava das cotas e dizia, eu tenho colegas que são contra cotas, eu fiquei pensando qual é a minha opinião sobre as cotas, né? E fiquei pensando que tu é alguém que por mérito chegou aonde que tu tá, será que precisa cota? Então eu acho que é realmente polêmico, é realmente inquietante, a gente vai indo para um lado, para o outro, né? À medida que vai te escutando, e eu fiquei pensando bem isso, assim, né? Que é ótima possibilidade da gente conversar para tentar entender tudo isso, né? Ao contrário do silêncio disso tudo, né? Então eu acho que começa a inquietar na gente e sair desse silêncio, né? Então eu acho que a gente vai assim, eu fui me sentindo um pouco, não, mas não é isso, eu não sou racista. Daí tu falava uma coisa e eu dizia, então tá aí, né? Então, eu acho que foi muito bom te escutar, porque eu acho que a ideia de inquietar, para mim, ficou inquietante, né? Então, um abração para ti, queria conseguir te escutando mais um pouco. Posso falar, Isa? Sim, vai lá. Tá. Bom, Inácio, eu concordo com a Adri, que eu acho que foi inquietante, e eu acho que eu vou fazer um comentário que é mais afetivo do que qualquer outra coisa, né? Porque eu te considero uma pessoa muito especial. E teve muita coisa que tu falou que me fez pensar, e a sensação que eu tinha te escutando hoje é que eu estava escutando o mesmo Inácio que eu escutei por anos e que eu aprendi a amar Freud e te escutando, mas um outro Inácio também. E eu queria te dizer que eu me lembrei de várias coisas, assim, eu me lembrei da mesa de abertura do Congresso de Belo Horizonte. E quando eu vi aquela mesa enorme, né, e eu só via ti, negro ali, eu pensei, nossa, né, aquilo me impactou, e vou ter a ousadia de dizer assim, que me sentindo tua amiga, eu pensei, nossa, que legal, olha onde está o Inácio. Mas, ao mesmo tempo, foi impactante, porque era uma mesa enorme, com muita gente, né? E que tinha um único negro. Então, acho que te ouvindo, eu fiquei pensando nisso que a Adri fala, né? O quanto a gente diz, não, mas eu não sou racista. Mas o que a gente carrega culturalmente? E tu disse uma coisa que eu fiquei realmente pensando, assim, quando tu disse assim, que tu fez toda uma trajetória, né? E tu vem nos falar hoje
a partir de um outro lugar. Como seria se tivesse sido o inverso? Isso, quando tu falou para mim, fez muito sentido, assim. Então, eu queria te agradecer, porque eu acho que tu faz a gente pensar em coisas que a gente tem que pensar, e tu realmente nos instiga a olhar para isso. Então, foi muito bom. Gostaria, como disse a Adri, de seguir te escutando e queria te agradecer. Espero em breve poder te dar um abraço. Vai, Inácio, volta a palavra para ti agora. Eu acho que eu estou tocado assim pela fala de todos vocês, pessoas queridas que, fora a Grace, que eu não conheço, né? Todos vocês estão permeados aí pela minha história em vários momentos, em vários lugares. E vou partir um pouquinho ali do que a Karine disse por último, assim, né? Eu tenho dito, assim, a tua percepção está bem, e talvez a da Tete também, que eu sou um antes de Cabo Verde e o outro depois. Evidentemente, os fatos não são tão simples assim, são uma história que vai sendo ressignificada. Mas a minha estada em Cabo Verde, né, ela me conectou com coisas que estavam, eu suponho, à espera de terem conexões, né? Tanto que eu conto, essa ida a Cabo Verde, ela não era para acontecer, ela não foi produto de um desejo consciente. Quero ir a Cabo Verde. Eu me lembro assim que até um mês antes de acertar, porque eu fui como diretor científico da FEBRAPS, que eu era na ocasião, né? E como diretor científico fazia parte de eu ter direito de ir com as despesas pagas, etc, etc. Eu diria assim que até a última hora eu pensei em não ir, que tinha tanta coisa para fazer, tal. E falei com a Nete, que era presidente, que sabe eu não iria, tal. E aí eu disse para ela assim, olha, se for muito importante eu ir como diretor científico, eu vou, mas se não for, eu prefiro não ir. E ela me disse, mas acho que era importante tudo, né, produzir algum trabalho, alguma coisa como diretor científico. Então, em função dessas coisas, eu acabei indo. Claro, podemos pensar no desejo inconsciente, mas não era um desejo, quero ir, estou afim, queria muito ir, como queria muito ir a Belo Horizonte, Congresso da FEBRAPS, etc. Não era a mesma sensação, né? Evidentemente, devia ser um jogo, né, entre o que estava por vir, que eu não sabia, né, e o que estava se passando. E a Cabo Verde foi a primeira grande vivência que eu tive de viver num país, né, naquelas ilhas, e me sentir maioria, né? Bom, diferente, mesmo que o Brasil tenha 56% de negros, o Rio Grande do Sul não, né? O Rio Grande do Sul tem 16%. No ambiente onde eu circulo, esse número é muito menor por tudo que nós estamos, né? Então, ter estado em Cabo Verde e me ver entre negros, né, e negros muito parecidos conosco, porque são negros também miscigenados, etc., me deu uma sensação de pertinência que até então eu não tinha vivido em nenhum momento da minha história. Para vocês terem ideia, e a percepção da Karina, né, eu nunca tinha participado de uma mesa com outro negro em lugar nenhum dos meus 30 anos de psicanálise, né? A primeira vez que eu participei de uma mesa com uma colega negra foi com a Vânia Cidade o ano passado. A Vânia Cidade, que é aquela psicanalista do Rio, que muitos de vocês conhecem. Foi a primeira vez que eu dividi uma mesa com um colega negro como eu. Até então, eu nunca tive dividido a mesa. Quando eu tive em Cabo Verde, eu não tive esse privilégio de dividir, etc., essas coisas todas. Mas foi uma experiência importante, determinante na minha história. Me conectei com uma série de coisas que eram impensáveis até então. Isso se junta com o que tu diz, Karina, assim, eu tenho muito claro, né, que a pergunta, por que eu vou fazer isso aos 58 anos? 58, 57, eu tenho 60 agora, né? E por que eu não fiz aos 30, aos 40? Também não tenho resposta. Claro que eu tenho algumas respostas, né? Mas penso assim que isso que eu dizia, assim, eu teria que ter uma história, uma trajetória que legitimasse o meu lugar, né? Que não fosse simplesmente uma questão que poderia ser tratada, como é tratada em algumas, como se os negros, quando falam disso, estão de mimimi ou se queixando de uma história que ninguém quer mais ouvir, né? A Vânia Cidade, que trabalha com isso a vida inteira, né? Ela carregou esse peso, solitária, ela sofreu muito mais sobre essas questões dentro das instituições psicanalíticas, né? Eu reproduzo muito aquilo que, se vocês forem ler o Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, eu vivi Máscaras Brancas até os meus 57 anos, né? Máscaras Brancas nesse sentido de uma parte da minha negritude que eu não podia saber dela. Cabo Verde, então, juntando com isso, ele é um marco, e aí, a partir disso, eu passo a ter esse lugar de fala. E esse lugar de fala que permite
talvez ser uma fala mais potente, uma fala mais escutada, uma fala que está referendada pela minha história. Porque não esqueçam que algo dramático que o povo negro também vive é que ele não pode ser bom, ele tem que ser ótimo. A exigência que o povo negro, quando ele ascende a um lugar, ele não pode estar na média, ele tem que estar acima da média. Não basta ser bom, tem que provar que é bom. Tipo assim, então, é um trabalho incansável que quem é negro carrega. Bom, chegou nesse lugar, vai ter que trabalhar mais para poder referendar o lugar, etc. Então, isso tudo vai facilitar e me permite hoje falar sobre essas questões, me permite também fazer costuras com o legado freudiano, que é o meu grande objeto de estudo, de uma forma muito mais desenvolta. Eu costumo dizer que o livro que eu lancei sobre o racismo, ele é um livro muito diferente de todos os livros que eu já produzi. Todos os meus livros, eu quero dizer que eles têm um grau teórico denso de metapsicologia, de coisas que eu gosto, que eu suponho que eu tenho um estudo mínimo razoável e gosto muito dos livros que eu produzi. O livro do racismo, ele é mais um livro de provocação. É meu livro que veio para desacomodar. Eu não tenho estudo suficiente com a psicanálise, com o racismo, para produzir um livro. Então, a ideia, quando o Lucas, que é o editor, me convidou para fazer, a ideia é um livro provocativo, ele tem aí 80 páginas, que eu retomo algumas coisas minhas importantes sobre essas questões, mas com a ideia de fazer trabalhar essas coisas. Eu sei que o tempo está perto, eu quero dar algum retorno, porque a Cecília me fala, Cecília, que as questões da clínica, a questão da transferência como lugar de poder, poder que o analista branco fica investido por si só, no cenário mais intenso ainda. Acho que sim, exige cuidado, exige atenção importante e significativa, mas exige também uma outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam. Assim. Não é só o trabalho do analista branco com o analisando negro, é o trabalho do analista branco com o analisando branco. Se vocês vão poder escutar nos analisando os brancos de vocês esse racismo estrutural. Essa é a grande contribuição que a psicanálise pode dar como agente de transformação. Não só como a gente recebe essa população negra e tendo a empatia por saber que história esse sujeito está me falando, aquela questão de testemunhar o traumático que é ser negro. Aquilo que vocês vão ler sempre. Nenhum negro entra num banco sem tomar uma certa atenção, porque ele é objeto de desconfiança. Vocês, brancos, a priori, nunca pensaram nisso. Vocês nunca se preocuparam com a bolsa que vocês vão entrar no shopping, porque a chance de alguém querer revistar a bolsa de vocês é zero, com raras exceções. Se vocês leram o podcast, principalmente as mães de crianças de lugares mais vulneráveis, elas partem do pressuposto que elas têm que educar os seus filhos para que eles corram o mínimo possível a ameaça de serem mortos. Então, se houver inspeção policial, o que tu faz? Tu não tem que andar de mochila, tu não vai usar capuz, porque capuz é indicativo que tu está te escondendo. Então, tem uma série de coisas que os filhos de vocês jamais vão precisar passar por isso, e quem é negro vai ter que conversar minimamente em algum momento com esses filhos, ainda hoje, século XXI. Que isso ele sempre vai ser palco de como é que esse outro vai recebê-lo. Então, se a gente puder trabalhar, Cecília, também o que é muito mais, porque os nossos consultórios, o meu inclusive, é predominantemente de pessoas brancas. E se a gente puder trabalhar esse racismo que vai estar ali, de formas muito sutis, mas vão estar presente, a importância que a gente possa trabalhar sobre isso também. Quero também dar um toque numa coisa que a Adriana falou, importante, sobre a questão da meritocracia. A meritocracia, isso sempre foi usado como exercício para legitimar o racismo. Quando eu vou para a história da meritocracia, eu estou num discurso racista. Por quê? Partimos de uma questão básica. Vamos pegar... Sou negro de classe média alta. O meu filho estudou nas melhores escolas que o meu dinheiro podia pagar. Provavelmente escolas muito similares dos meus colegas. Eles tiveram todos os cursos de inglês que eles quiseram fazer, na hora que quiseram fazer. Fizeram todos os cursos de língua que imaginava. Todas essas coisas que a classe média valoriza, meus filhos tiveram. Isso teoricamente, os habilita a fazer um belo vestibular, Enem, concursos públicos, etc. Quando a gente olha para a população negra, que vem de uma situação econômica paupérrima,
O que vocês imaginam que esse pai e essa mãe vão poder oferecer? O que é escola pública? Se escola pública fosse de primeiro e segundo grau fosse boa, os nossos filhos estariam lá. Eu duvido que alguém esteja filho em escola pública por escolha. Pode ser que tenha exceção. Todos nós vamos procurar a melhor escola. E a melhor escola custa muito dinheiro, em qualquer lugar, seja em Bento Gonçalves, seja em Caxias, seja em Porto Alegre. Né? Então, o nível de padrão econômico, não só do aqui e do agora, eu quero que vocês tenham conta de algo geracional. Ali a Verne diz que a população europeia que veio para o Brasil como imigrante, ela enriqueceu de alguma forma em 2 ou 3 gerações. Enriquecer seja atingir o status de classe média e média alta. A população negra, a grande maioria, mais de 80%, segue na classe baixa. Como é que essa população vai chegar a uma universidade? Como é que um estudante negro não pode pegar exceção? Eu disse, eu só fiz porque meus irmãos, eles vão fazer curso superior todos depois. Eu sou o único, eu sou o 10º, e eu sou o único que fiz ensino médio, fundamental, cursinho, durante 2 anos. Durante 2 anos eu não trabalhei. Durante 2 anos, eles pagaram meus estudos. Eu passei 6 anos fazendo um curso de medicina, que você sabe que é impossível trabalhar. Né? Eu só fui começar a pagar minhas contas quando eu fazia residência. Até ali, quem me bancou foi eles. Eu digo, o meu irmão, que você sabe que é senador, ele inventou o esquema de cotas da minha casa. Cada um dos irmãos tinha uma cota que eles me davam no final do mês para pagar essas coisas básicas de comida, de alimentação. Estudei numa universidade federal, fui na Universidade de Pelotas, né? Mas eu parei 2 anos de trabalhar. Vocês imaginam que, para um curso de medicina que hoje é muito mais concorrido, eu tenho 35 anos de formado. Quem tem os filhos estudando aí, com toda a proliferação, as gurizada estuda há 3, 4 anos. Como é que alguém negro vai poder... Eu estou falando da realidade da maioria, não pegue as exceções. Os meus filhos não são referências para vocês. Concordo, os meus filhos não têm que ter cota. Meus filhos, né, ou fazem, passam, ou não passam, e vão correr atrás do prejuízo. Então, quando as cotas surgem nas universidades e hoje nas associações psicanalíticas, elas surgem para reparar a dívida. Uma dívida que não foi paga. Se não foi paga, vamos pagar o quê? Propiciando o conhecimento. Bom, um dos meios que se achou e que avançou, porque hoje tem uma classe média importante que veio das cotas. Toda a grande produção intelectual, se vocês forem olhar as universidades, dessa população negra, é impressionante. Isso que eu estou falando para vocês, isso eu tenho estudado basicamente na produção que vem dessa população negra. Se vocês pegarem o pós-graduação em psicanálise da URGS, que é um pós recente, né? Acho que tem o D'Amico, que é um professor negro, eu acho que tem 2 ou 3 colegas negros, mas que vieram desse esquema e que puderam chegar nesse lugar. Sem as cotas, eles não iam chegar. Até 2011, quando começou as cotas, o número de negros não chegava a 5% nas universidades. Hoje é quase metade do espaço. Então, quando todo mundo tiver igualdade de condições, talvez daqui a 50 anos, ou seja, daqui a 30 anos, talvez as cotas sejam necessárias. Eu sou contra cotas também. Agora, só posso ser quando todos nós estivermos nivelados minimamente, economicamente, socialmente, no mesmo espaço. Ah, sim. Né? Os meus filhos foram à Europa. Ir à Europa, em termos da história da humanidade, etc., é um lugar de poder e de conhecimento. Uma coisa é eu falar do Leonardo para um sujeito que nunca viu a obra. Outra coisa é falar para um sujeito que foi lá, que viu, que conheceu e que voltou e tem um saber na própria alma. O outro vai ter um saber teórico, e que foi o que eu fiz, porque eu vou conhecer a Europa de pele, né? Mas são saberes totalmente diferentes, né? Então, uma coisa é saber inglês só fazendo cursinho, outra coisa é fazer inglês e passar 6 meses na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Todos nós sabemos que total diferença. Então, isso são pequenos detalhes que estão na formação de todos os filhos nossos de classe média, média alta, da média. Todos eles podem fazer isso, e que bom que eles possam. Agora, essa população da qual o racismo brasileiro traz, ela não tem acesso a isso. Para ter, se nós abrirmos mão dos privilégios. Abrir mão dos privilégios seria tipo isso. Se fosse um país mais civilizado, bom, quem sabe as universidades federais deveriam ser para a população negra e pobre. A população rica paga uma boa universidade, como nos Estados Unidos. Vai fazer a PUC, uma boa universidade, várias universidades. Mas não é a lógica, porque os bons professores estão nas universidades federais. Bom,
Quem sabe se as universidades públicas, particulares, tivessem mais incremento, essa população toda iria e as universidades ficariam para aquela população que precisa efetivamente. Sei que já passei do horário, sei que também tem aí as atividades de vocês. Eu quero só agradecer muito, né, ao IEP, a conversa, a troca, as perguntas de vocês, que me permitiram ir trabalhando coisas importantes, né? A Adriana quer falar, não sei, a Isadora que manda. Fala, Adri, eu vou fala. só falar mais uma coisa que eu me lembrei, Inácio, quando tu estava falando, né? Esses dias eu estava assistindo um episódio de Zizou, e é sobre uma família, não sei se tu visse, né? E é uma família branca que a mãe está grávida de 3 filhos e um bebê morre, um deles, e ela adota um negro, um filho negro, né? O bebê que estava abandonado ali. E aí um dos episódios me chamou a atenção isso que tu falasse, de que as mães ensinam como é que os negros têm que se comportar, né? Os filhos têm que escapar, né? E aí, num momento, o menininho vai para o lado dos negros, né? E a mãe negra chama a mãe branca para dizer para ela que aquele corte que ela faz não é corte de negro e que aquilo faz mal para o negro, né? Porque aquilo não está no negro, ela está enfiando uma coisa branca no negro. Branca, né? E eu achei muito interessante, porque eu acho que fala disso que tu está dizendo, né? Mas foi muito bonito o episódio, porque eu acho que já bate nisso, né? E a mãe branca ficou incomodadíssima, até que ela depois volta para conversar e tentar se aproximar dessa mãe negra para entender como é que ela tem que entender o filho negro dela. Então é muito bonito. Mas, mais uma vez, parabéns, não vou mais atrapalhar. Não é atrapalhar, bem legal. Né? Sim, realmente estamos na hora, assim, mas como sempre, né, Inácio, foi assim uma ótima explanação e uma ótima conversa, né? Acho que as colegas também contribuíram, acho que é sempre rico esse espaço de debate mesmo, assim, de poder. E foi muito bom, assim, te ter aqui no chat, assim, várias pessoas também agradecendo, elogiando, agradecendo, né, assim, a tua fala, né, no sentido, assim, de que é importante realmente agora me fugiu a palavra, mas instigar, né, fazer pensar sobre, enfim, essas coisas, né, e que realmente, que nem as gurias dizem, inquietam, mas não silenciar, que eu acho que tu disse, né, que o que fica silenciado fica muito difícil, né? Então, assim, quando as coisas podem transitar, né, pela palavra, acho que fica mais fácil. E, né, eu fico pensando, né, tu, assim, acho que inauguraste, assim, um pouco, né, para nós, esse assunto, né? Eu digo assim, né, desde o ano passado, acho que tu trouxe algumas coisas, enfim. Então, a gente te agradece muito, né, a tua disponibilidade de estar aqui no IEP de novo com a gente, podendo nos fazer refletir também, né, e pensar sobre isso. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada, né, às pessoas que participaram também pelas contribuições. Então, te agradeço muito e, assim, também, né, espero que a gente possa se encontrar, né, brevemente. Brevemente. Também quero agradecer. Um beijo para todos e todas, adorei estar aí. E vamos nos ver, sim, né, em breve. Tá? Certo, obrigadão. Vocês também. Tchau, Inácio. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana. Tchau.